Opa, beleza? Aqui é o N trazendo mais um vídeo de curiosidades. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo de curiosidades sobre assuntos diversos, mistérios e segredos, saiba que você é o meu público-alvo e esses vídeos são feitos diretamente para você. Tendo vídeos novos toda segunda, quarta e sextas-feiras. Se inscreve e deixa o like pro YouTube passar a divulgar mais e mostrar para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de vídeo. Desde já, muito obrigado. E agora, bora pro vídeo? Os 10 principais aspectos assustadores da vida vitoriana. Os vitorianos eram uma raça especial e essa lista agora analisa 10 aspectos da vida deles que eram assustadores. Observe que o foco é inteiramente na Inglaterra vitoriana. Número 10. Vinhetas. A classe alta vitoriana, e depois a classe média, não tinha televisores para entretê-los, então eles mesmos se entretinham. Uma das formas populares de entretenimento era que os amigos e familiares se vestissem com fantasias extravagantes e posassem uns para os outros. Isso parece um pouco inocente, mas pense, você consegue imaginar sua avó se vestindo de ninfa grega, posando em uma mesa da sala enquanto todos aplaudem? Não, você não pode e não deve. A ideia é de fato assustadora, mas para os vitorianos isso era perfeitamente normal e divertido. Número 9. Pobres. A casa de pobres eram instalações administradas pelo governo, onde os pobres, enfermos ou doentes mentais podiam viver. Eles eram geralmente imundos e cheios até a borda de pessoas indesejadas para a sociedade. Na época, a pobreza era vista como desonrosa, pois vinha da falta de virtude moral e diligência. Muitas das pessoas que viviam nos asilos eram obrigadas a trabalhar para contribuir com o custo de sua pensão, e não era incomum que famílias inteiras juntassem-se com outras famílias no ambiente comunitário. Na era vitoriana, a vida não era muito pior do que a de um morador de um asilo. Número 8. Ceias de ervilha. Londres, durante a era vitoriana, era famosa por suas sopas de ervilhas, nevoeiros tão densos que você mal podia ver através deles. As ervilhas foram causadas por uma combinação de nevoeiros do rio Tamisa e fumaça dos incêndios de carvão, que eram uma parte essencial da vida vitoriana. Curiosamente, Londres sofreu com essas sopas de ervilhas por séculos. Em 1306, o rei Eduardo I proibiu os incêndios de carvão por causa da poluição. Em 1952, 12 mil londrinos morreram devido à poluição atmosférica, levando o governo a aprovar a Lei do Ar Limpo, que criou zonas livres de poluição. E a atmosfera vitoriana, que na literatura e no cinema moderno, é muito reforçada pela espessa poluição devido a um ambiente assustador, que se tornou possível graças ao atos de pessoas como Jack, o Estripador. Sopas de ervilhas nada mais era do que uma expressão dada para um nível muito alto de névoa. Número 7. Comida. A comida inglesa pode ser assustadora na melhor das hipóteses, mas especialmente na era vitoriana também. A Inglaterra atualmente produz algumas das melhores comidas do mundo, mas naquela época os vitorianos adoravam miudezas e comiam praticamente todas as partes de um animal. Isso não é totalmente assustador se você é fanático por comida, mas para a pessoa comum, a ideia de jantar uma tigela de cérebro e um coração não é nada atraente. Outro prato famoso da era vitoriana foi a sopa de tartaruga. Naquela época, a tartaruga era valorizada, sobretudo por sua gordura verde e gelatinosa, que era usada para dar sabor à sopa feita com carne fibrosa do mesmo animal, cozida há por muito tempo. Devido a um número cada vez menor, as tartarugas raramente são comidas hoje em dia, e embora seja possível comprá-las em alguns estados da América, onde elas são abundantes. Número 6. Cirurgia. Em uma época em que 1 em cada 4 pacientes de cirurgia morriam após ela, né? Você tinha muita sorte na época vitoriana de ter um bom médico com um espaço limpo, pois não havia anestesia, analgésicos para depois e nenhum equipamento elétrico para reduzir a duração de uma operação. A cirurgia vitoriana não era apenas assustadora, ela era completamente horrível. E aqui está a descrição de uma cirurgia real.
Basicamente, a multidão reunida de estudantes de medicinas ansiosos verificava obedientemente os seus relógios de bolso, enquanto dois dos assistentes cirúrgicos de Linston, como cabeceiros eram chamados, seguram firmemente os ombros do paciente que se debate. O homem, totalmente consciente, já atormentado pela dor na perna gravemente quebrada que sofreu ao cair entre um trem e uma plataforma, olha com total horror para a coleção de facas, serras e agulhas que estão ao seu lado. Prende a mão esquerda na coxa do paciente, onde pega a sua faca favorita e em um momento rápido faz uma incisão. Uma cômoda imediatamente aperta um torniquete para estancar o sangue. Enquanto o paciente grita de dor, Linston guarda a faca e pega a serra. Com o assistente expondo o osso, Linston começa a cortar. De repente, o estudante nervoso que se ofereceu para firmar a perna percebe que está suportando todo o seu peso. Com um estremecimento, ele joga um membro decepado em uma caixa de serragem à espera. Número 5. Romance gótico. Como o romance gótico é um gênero de literatura que combina com elementos de horror e romance, ele não pode ser incluído em uma lista como essa. Foi o período vitoriano que nos deu grandes obras de terror como Drácula e O Estranho Caso do Dr. Jekyll. Até os americanos entraram em cena com Edgar Allan Poe produzindo algumas das maiores literaturas góticas da época. Os vitorianos sabiam como assustar as pessoas e sabiam como fazê-lo em grande estilo. E essas obras ainda formam a base de muito horror moderno e seu poder de emoção não diminuiu nem um pouco. Esse foi o vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu comentário e o seu like. Até a próxima. Valeu!